Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o psicólogo Elcio Pini, toda semana falo um pouquinho de psicologia aqui para vocês. O assunto dessa semana é um pedido da Juliana Ocaso, nós vamos falar sobre narcisismo. E para começar, eu vou explicar o porquê do nome desse transtorno. Narciso, segundo a mitologia grega, era um jovem muito bonito, que desprezou o amor de uma linda ninfa e por isso foi condenado a apaixonar-se por sua própria imagem, espelhada na água, o que acabou levando Narciso à morte, afogado em seu próprio reflexo. Então, baseado nessa história, a gente acabou chamando de narcisista todo aquele indivíduo que tem tendência a alimentar uma paixão exagerada por si mesmo, seus atos e tudo que se relaciona a ele. Claro, já falei muitas vezes aqui, todos nós precisamos trabalhar a nossa autoestima, aceitar quem e como somos e nos amar em primeiro lugar. Mas claro, sem exageros, né, gente? Sem soberba. É preciso entender as nossas limitações, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que aprender. E quando esse amor próprio, essa paixão por si mesmo passa dos limites, começa a ser patológico, ou seja, vira uma doença e precisa de tratamento para que aquele indivíduo, aquele sujeito possa voltar à realidade, entender que ele não é a pessoa que ele imagina ser. Só que aí começa o grande problema, né? O primeiro problema para tratar de um narcisista é a dificuldade em fazer com que ele aceite que ele tem um problema. Afinal de contas, com aquele ego inflado, como ele vai acreditar, como ele vai admitir que alguém tão bom, tão superior, tão excepcional, tão perfeito como ele vai precisar da ajuda de alguém? E ainda, quando e se aceitar essa ajuda, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o médico vai ter que ser alguém muito famoso, conhecido, alguma estrela, para que ele possa se sentir acolhido por alguém da mesma estirpe, do mesmo tipo dele. Se for um psicólogo normal lá, o Elcio Pini vai querer atender um narcisista, ele dificilmente vai aceitar o tratamento. Como toda patologia, o narcisismo não está ligado a nenhuma classe social, tá? Então é muito comum quando a gente fala em narcisismo, as pessoas acharem que só os ricos, aquelas pessoas de grande poder social, que são narcisistas. Às vezes eles nem são, é só soberba mesmo, mas eles sabem que não são pessoas espetaculares e etc. Mas até mesmo nos lugares mais miseráveis a doença pode entrar, fazendo com que uma pessoa se ache o melhor entre os piores, o mais bonito entre os mais feios e assim por diante. Os narcisistas normalmente são pessoas amargas, porque estão sempre insatisfeitas, nada atinge suas expectativas, eles usam de uma falsa bondade para aparecer socialmente, fazendo doações, fazendo ações, mas sem se preocupar na verdade com quem está recebendo, para quem eles estão fazendo. O importante é tirar as fotos, aparecer nas notícias, nas manchetes, ter cliques, ou seja, ser o centro das atenções, não se importando com quem recebe essa caridade, da forma que recebe, se precisa, se gostaram, se foi suficiente ou não. O portador dessa patologia também é prejudicial para aqueles que vivem ao seu redor, pois ele sempre tenta diminuir os feitos, sempre tenta diminuir a capacidade das outras pessoas. Ele vai desmerecer as conquistas, vai fazer piada recheada de preconceito, subordinação, para que ele sempre se sinta superior e não permita que outras pessoas tenham lugar de destaque no ambiente em que ele frequenta. Alguns dos principais traços da personalidade narcisista são a necessidade de liderar, e ele é perigoso para a sociedade por causa disso e para si mesmo, porque ele acha que só ele é autossuficiente para fazê-lo feliz. Ser o centro das atenções, eles precisam ser vistos, entendidos como os responsáveis pelo sucesso de qualquer coisa que aconteça, seja com eles ou qualquer outras pessoas. São excêntricos, eles precisam ser notados, então vão ser excêntricos ou na vestimenta, ou no que vão comer, na forma que vão se alimentar. É aquele pessoal que vai chegar com um terno de chinelo, ou com um chapéu laranja, ou que em uma ocasião mais social vão aparecer de bermuda e camiseta, e assim por diante. Eles têm que ser invejados, têm que ser notados.
e excesso de vaidade, né? E autovalorização. Aquela pessoa que não consegue sair da academia, não consegue sair de casa depois de experimentar 10, 20 roupas, se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu sou perfeito, maravilhoso, todo mundo vai olhar para mim. Essa vaidade em excesso que acaba sendo prejudicial, porque a pessoa tenta ostentar qualidades que às vezes não tem. Enfim, se você conhece alguém com essas características, ou se você mesmo está começando a se achar perfeito demais, tome cuidado, pode ser hora de procurar um especialista, pode ser hora de procurar ajuda. Eu não sou tão famoso, mas a gente pode trabalhar junto para tratar do narcisismo. Obrigado, boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.